O... Esse é o buziz da coisa. Daqui a pouquinho deve estar... Ah, já está ali, ó. Marco Antônio Costa. Boa tarde, senhores. Tudo bem, vocês? Estão me ouvindo bem? Ovo bem. Que maravilha. Que prazer estar na companhia de vocês, pô. E eu estou ouvindo aqui vocês falarem sobre, hoje, que eu considero, de longe, a maior crise institucional e também uma das maiores vitórias nossas nos últimos, pelo menos, 6 anos aí. Pois é, Marco Antônio, nós temos daqui a pouquinho chamar o intervalo, porque às 2h05 vai entrar o Sóstenes Cavalcante, mas eu queria deixar esses minutos contigo. Tu acha que eu acho que é a oportunidade do Congresso se afirmar como poder da República, porque o STF está dizendo que vai considerar inconstitucional essa decisão, mas será inconstitucional se o STF quiser fatiar o processo, porque ele não é autor da ação penal. A ação penal é do PGR. Como é que tu acha que vai se desenvolver esse buziles daqui para frente? A gente trivializou, né? E sem querer a gente trivializa. Quando eu olho para o Supremo, eu olho para crimes que acontecem em flagrante perpétuo, né? De fato, o Supremo tem cometido crimes numa constância e numa velocidade que eu me admiro em ver como muita gente na imprensa tenta abrandar, o tempo todo tenta enfeitar essa aberração que virou o Supremo Tribunal Federal. Não tem discussão aqui, é matéria objetiva, não tem cunho de objetividade ou interpretacionismo, né? Mas vocês vão ver vários juristas de grandes universidades prestigiadas e prestigiosas, como USP, PUC, Mackenzie, GV, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em todas as federais. Vocês vão ver a proliferação agora de algo que é uma das maiores crises que a gente tem hoje, de legitimidade do Poder Judiciário, que vai usar todo e qualquer pretexto ou subterfúgio para continuar perseguindo todo mundo. No fundo é isso. Tinha que suspender tudo, né? Porque, como eles muito bem apontaram ao longo de toda essa construção e fabricação de narrativa, está tudo conectado, foi tudo orquestrado, e o núcleo 1 é o núcleo central. Núcleo 1 é o núcleo que comandou toda a parada, de acordo com os golpistas que lá estão no Supremo Tribunal Federal e que, na verdade, cometem o golpe. Então, até mesmo dentro da narrativa deles, eles vão ter que agora, né, recalibrar para... Já falaram, já deram recado, falaram que entende como inconstitucional, vai ter agora juizamento de um monte de ação, mandado de segurança, a DPF lá no Supremo, de partidos como o PT e PSOL, e o Supremo vai usar todas as armas retóricas e toda a criatividade deles para inventar as regras do jogo, porque eles têm o super trunfo, e é esse o nosso problema. A gente não construiu um sistema capaz de frear a autoridade judiciária, a excelsa corte ou, né, excelso pretório, de fazer o que bem entende, quando bem entende, como quer. Quer dizer, não tem mais atrelamento aí, não tem mais respeito à literalidade do texto constitucional ou de prerrogativas de parlamentares, ou até mesmo do Congresso Nacional como um todo. O que eles levaram foi um grande chute no orifício rugoso, né, dado pelo Congresso Nacional. O Marco Antônio, nós conversamos lá, nós jantamos lá em Brasília, e um dos nossos temas que nós conversamos é que nos adiantará termos a maioria do Senado, por exemplo, ano que vem, a partir de 2027, a partir de 1º de fevereiro de 2027, nos adiantará ter a maioria, porque se houver a decisão, o novo Senado tem 50 senadores de oposição, ou 50 senadores de direita, e decidiram empichar o inominável, eu não cito o nome dele, o inominável. E se o STF diz assim, então, nós não aceitamos, não aceitamos. Como se resolve esse impasse? Aí nós dizemos, mas vem cá, então não funciona. Nós chegamos à conclusão que esse check balance, esse sistema aí de peso e contrapeso não funcionou. As primeiras vezes que nós precisamos usar, não funcionou, Marco Antônio. Será que vai funcionar daqui para frente? Mesmo com que a gente tenha, a partir de 1º de fevereiro de 2027, maioria no Senado? O nosso único esforço é para frente e para cima. Qualquer coisa em sentido contrário é derrotismo e é você aprofundar a desesperança do povo na obtenção de respostas adequadas para um problema que parece sem solução. O sistema de freios e contrapesos é uma construção teórica e humana.
Funciona muito bem nos Estados Unidos, quando você vê a Suprema Corte utilizando até hoje o princípio de autocontenção do Poder Judiciário. Funciona muito mal no Brasil, porque você dá todo o poder para um vagabundo presidente do Senado, corrupto e canalha, né, subserviente ou até mesmo sócio nos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes e companhia, Gilmar Mendes, Barroso e Carmen Lúcifer, né? Então você tem aí um monte de gente lá no Supremo. Se tu errasse o nome aí da perdão, é Carmen Lúcia. Lúcia. Carmen Lúcia. Falasse Lúcifer, acho que foi por causa do negócio do Papa aí, tu te enganasse. O deputado líder do PL na Câmara Federal, Sóstenes Cavalcante. Seja bem-vindo, deputado. Júlio, boa tarde. Boa tarde aos que acompanham a gente aí pelas redes sociais, pelos meios de comunicações diversos. Muito obrigado e é uma alegria estar com todos vocês aí, Paulo, Marcelo e todos os demais já citados por você. O deputado, o Marco Antônio há pouco falou que a vitória de ontem talvez tenha sido a nossa maior vitória nos últimos 5, 6 anos, do ponto de vista do parlamento, que foi a suspensão, aprovada ontem com 315 votos em plenário, do processo contra o deputado Ramagem e com as repercussões sobre os demais envolvidos aí no núcleo 1 da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República em relação ao chamado golpe. Eu até dificuldade de falar em golpe, né, porque não houve golpe nenhum. Mas, enfim. O senhor, agora temos as reações. Todo mundo disse que o STF já saiu na frente, até antecipadamente já tinha dito que seria inconstitucional. E a esquerda, o PSOL e o PT estão entrando lá com uma ação para impedir a aplicação do que foi aprovado ontem em plenário. Até que ponto este embate institucional pode recolocar as coisas nos seus devidos lugares? A Câmara Federal, o Parlamento Brasileiro, vai se curvar a eventual não aceitação por parte do STF dessa decisão de ontem, deputado Sóstenes? Júlio, eu entendo que reconstruir é sempre mais difícil do que construir. Nós estamos em um país com a redemocratização muito jovem. A nossa Constituição era de 1988. E nós estamos no momento mais frágil, desde a redemocratização, da nossa democracia. Frágil porque um poder decidiu deter todos os poderes e se sobrepor sobre os demais. Isso, para mim, na minha avaliação, transpassa essa guerra ideológica do momento da direita que somos oposição. Eu não gosto de fazer essa crítica com o olhar da minha posição e das minhas convicções políticas. Eu sou conservador, eu sou direita, sempre fui nos meus 3 mandatos, mas isso começa e remonta a alguns anos atrás. Inclusive, quando o então ex-presidente Lula iria ser nomeado pela ex-presidente Dilma ministro. Lógico que as circunstâncias jurídicas, para mim, são outras totalmente desfavoráveis a eles, mas ali começa um erro. Quando o STF impede que o Executivo, neste caso a presidente Dilma, nomeasse o Lula ministro. Eu não estou concordando com o mérito. Para mim, o Lula estava respondendo um processo por corrupção, tinha que ir para a cadeia, defendo tudo isso. Mas essa intromissão do STF no Executivo à época começa esse desmonte do equilíbrio entre os poderes. E eu estou começando com o exemplo da esquerda. Depois isso continuou no governo Temer, quando também foi impedida a ex-deputada Cristiane Brasil do PTB ser nomeada ministra. Mais uma intromissão indevida do Poder Judiciário sobre o Executivo à época. Então, eu estou remontando a história para entender que nós temos agora que reconstruir. E vai ser um processo difícil e doloroso, porque isso vem se somando. Após isso, vem o triste dia, e eu não coloquei minha digital nessa, de que a Câmara não soltou Daniel Silveira. Anteriormente a isso, tivemos o problema do impedimento de que o presidente Bolsonaro pudesse nomear o delegado da Polícia Federal, naquele momento, delegado Ramagem. Então, assim, se soma uma série de fatos, entre outros, que neste momento eu prefiro resumir nestes, que foram fragmentando, debilitando e desconstruindo o princípio constitucional dos constituintes originários de 1988. Lógico que agora, para reconstruir todos esses fundamentos,
nós vamos ter que ser muito pedagógicos, muito firmes. Ontem foi um dia histórico. Recomeçamos a colocar os poderes, cada um no seu devido quadrado, segundo a nossa Constituição. A reação virá? Não sei, espero que não. Espero que os guardiões da justiça respeitem a Constituição, que é a Carta Magna, que nos regulamenta a todos nós, os três poderes. Se forem infelizes, como estão sendo nas últimas decisões, nós teremos que reagir. E espero do presidente Hugo Mota a mesma capacidade que ele teve ontem, a firmeza e o equilíbrio para pautar no mesmo dia na CCJ, no mesmo dia no plenário. Foi célere, foi firme, foi equilibrado no diálogo com os líderes e nós conseguimos dar a resposta que nos últimos 6 anos, como você bem disse na pergunta, era necessária e foi dada. Daqui para frente, vamos ver os desdobramentos e eu acho que nós vamos ter que reconstruir tijolo a tijolo. Foi só uma primeira batalha vencida. Não vencemos ainda a guerra. Eu depois vou fazer mais uma pergunta, depois vou passar para os nossos convidados aqui, o deputado. Essa semana passada, o senhor também se insurgiu contra o líder do governo no STF, o ministro Flávio Dino, que pediu explicações ao senhor. Como é que um membro de um outro poder pode pedir explicações a alguém eleito pelo povo soberanamente, que tem o seu livre exercício parlamentar? E o senhor não respondeu. E parece que o recado foi entendido. Ou teve mais repercussões depois disso, deputado? Não, primeiro que não se trata de um insurgimento, se trata de se prevalecer de um direito. Nós, como cidadãos brasileiros, nessa democracia, mesmo que convalidada por essas decisões esdrúxulas, inclusive essa citação que, para mim, não tem cabimento e fundamento constitucional. Eu dei uma entrevista no exercício do meu mandato e, para mim, a lógica única que fica é um constrangimento por causa da minha luta política, o que não deveria ter acontecido. Mas, de maneira respeitosa e firme, respondi que não tinha nada a declarar sobre minhas declarações à imprensa, até porque se eu tiver que falar com a imprensa, num país livre e democrático, com a nossa Constituição, eu falo com vocês, eu não preciso falar para ministro do STF. Aqui são 3 poderes e cada um se respeita. Para mim, foi um aviltamento à Constituinte, respondi com muito equilíbrio, com muito respeito, mas com firmeza necessária que o caso requeria. Lógico que o ministro, até no despacho dele, indefere o que eu não pedi deferimento, eu só fiz o comunicado a ele, assim como ele me mandou uma comunicação, não pedi deferimento nem indeferimento, ele indefere e apela agora para os envolvidos, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e os autores da ação. Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender e não responsabilizar só o STF por isso. Enquanto nós tivermos partidos pequenos que, quando perdem na política, na discussão no Congresso, vão às barras do STF para procurar, através de ADIs e outros instrumentos legais, questionar o resultado do Congresso Nacional, isso é um desserviço também à democracia, e fica aqui a minha crítica aos partidos que recorrem, porque o ministro Dino só tem esse inquérito na mão porque teve partidos aqui da Casa do Povo, do Congresso Nacional, que fica recorrendo ao STF, que é o erro originário disso tudo. O erro, na minha avaliação pessoal do ministro, ele é secundário. Eu critico a origem do erro, que é os partidos pequenos e as barras dos tribunais entrar com a ADI para discutir assunto interna corporis que já tinha sido resolvido por nós através de votação, que aqui é o lugar para isso. Mas deu uma resposta equilibrada, firme, e ele agora recorreu aos demais membros desta ação. Acho que entendeu a minha posição pessoal, com firmeza, com equilíbrio e respeito, e agora ele que siga o caminho fazendo um bom trabalho de ministro do STF, que ele foi sabatinado, escolhido para isso. Espero que respeite aquilo que ele fez no juramento, que é a Constituição. Havemos Papa, é o americano? Papa, americano Robert Prevost, Pontuação no Leão Estados XIV. Unidos e no Peru, Leão XIV. Fala sobre ele um pouquinho aí. Olha, eu achei uma matéria da CNN aqui que trata do assunto. Leão XIV. Deixa eu abrir a matéria. Não sou especialista nos assuntos. Nosso especialista aqui é o Pugina, conhece o... Não. Eu sei que era um dos nomes... Amigos meus católicos estão dizendo que a notícia é ruim. Católicos conservadores, obviamente. Será da Califórnia, né?
que ele teria atuação no Peru também. Não, a matéria da CNN sobre ele não está abrindo aqui então, no meu... Então temos Papa aí, o Leão XIV. Até fui ver aqui quem foi o Leão XIII, né? Mas nós vamos, no programa de amanhã, o Mais Brasil Mundo, certamente nós teremos a repercussão toda da escolha do Papa. Papa social. Todos os candidatos, eu vi ali todos os possíveis papas, os papáveis, quase todos eles de linha progressista e preocupados com o social, com os imigrantes, com a pobreza. É um progressista, pelas informações que eu estou recebendo aqui de amigos num grupo de católicos conservadores. Ele é de Chicago, né? Um papa progressista. Foi arcebispo de Chicago. O Marco Antônio, uma pergunta para o deputado Sóstenes. Eu tenho várias. Deputado Sóstenes, eu sou um admirador da sua resiliência, adorei a sua resposta ao Dino, né? Um singelo e lacônico não, porque ele não tem nada a ver com qualquer tipo de atividade parlamentar, como o senhor bem disse, interna corporis. E agora, deputado, eu vejo uma grande oportunidade de pegar, por exemplo, exatamente o mesmo exemplo que o senhor deu agora, o que existe uma subversão total da democracia quando você permite a instrumentalização por meio do controle concentrado. Então, partidos inexpressivos e que não conseguem passar nem aprovar pauta nenhuma no Congresso, recorrem a um Supremo que tem filiação ideológica, é tudo esquerdista, é tudo de extremíssima esquerda, e militante que nem esconde isso, do Barroso ao Fachin, da Carmen Lúcia, a todos que compõem a corte, Zanin, o pessoal tem uma postura hoje completamente enviesada. Será que não é agora a hora, o momento ideal para pegar esses 315 deputados e também mostrar que a gente tem que acabar com o controle concentrado de constitucionalidade, dar andamento à CPI do abuso de autoridade e começar a promover realmente as reformas estruturais que a gente precisa para ter um sistema judiciário minimamente idôneo e moral? Muito boa a sua pergunta, Marco Antônio. A minha admiração pelo seu trabalho também é recíproca, você sabe disso. Eu entendo que nós estamos perdendo, sim, o time na política para a gente fazer esse enfrentamento respeitoso para que a Constituição volte a valer dentro dos seus parâmetros. Nada mais que fazer, no popular, cada poder se ater ao seu quadrado, como tem uma música popular aí que poderia fazer essa analogia. Entretanto, a gente sabe que o ritmo da política, ele às vezes é lento. A democracia que a gente defende, acredita, ela não tem o mesmo timing de outros sistemas políticos, e mais a democracia presidencialista, como é o nosso caso. Por exemplo, nós temos uma Câmara, apesar de ser 513 deputados e o Senado 81 senadores, que o sistema presidencialista também influencia aqui. Então, isso fica em cima de uma só pessoa, é muito difícil. Esse sistema presidencialista, que é nosso princípio constitucional, nos ajuda em alguns momentos, mas podem também nos retardar em outros, como essa resposta que você coloca. Não só a CPI do abuso de autoridade, nós temos aqui discussões importantes como mudança de foro, temos tantos mecanismos legislativos para a gente fazer esse enfrentamento. Eu acho que está na hora, até passado da hora, da gente se debruçar sobre algumas matérias legislativas, como acho que a gente tem que começar a questionar essa questão dos recursos de ADIs por partidos menores, isso ficar um pouco, talvez, mais restrito a partidos de um certo porte para maior, até porque é uma tendência natural, não das reformas eleitorais que o Congresso tem feito na diminuição dos números de partidos, para que a política ideológica flua um pouco melhor. Então, esse conjunto de coisas, talvez, traríamos um pouco mais este momento. Agora, eu tenho que respeitar, as casas têm seus presidentes, o sistema presidencialista também influencia na Câmara e no Senado, e muito mais do que a Câmara, que dá o seu belo exemplo neste momento de um enfrentamento constitucional ao Supremo Tribunal Federal, a gente tem que esperar e cobrar muito mais do Senado, que na questão de freios e contrapesos é quem tem muito mais poder para colocar esses freios que até agora não vem sido colocado pelo Senado Federal.
O cientista político Paulo Moura. Boa tarde, deputado. Queria lhe parabenizar pela atuação firme, contundente e destacada como líder da oposição. Realmente o seu trabalho tem chamado a atenção positivamente. E a minha pergunta ela tem relação com a pergunta do Marco Antônio, mas ela é um pouco mais específica, mais estrita, né? A gente tem visto os dois presidentes das casas manietados, digamos assim, pela Polícia Federal e pelo STF, né? O que talvez explique esse alinhamento quase automático que eles têm tido com o Poder Executivo, principalmente no sentido de travar a pauta da anistia. A impressão que dá é que o Hugo Mota deu uma no prego e uma na ferradura, né? Deixou passar o que passou ontem na Câmara para aliviar a pressão em torno da questão da anistia, que eles não querem conceder de jeito nenhum, né? A pergunta é bem específica. Tudo indica, eu sou pessimista com relação a isso, o STF já se antecipou à votação, já tinha anunciado a discordância, o PT e o PSOL estão entrando no STF contra a decisão da Câmara ontem. Eu acho muito provável que o STF acate o pedido da esquerda. A pergunta específica é, o senhor vê nos seus pares a disposição para o enfrentamento, caso o STF tente anular a decisão tomada ontem? Querido Paulo, é difícil responder por 513. Eu mal consigo responder por mim. A sua pergunta ela é muito inteligente. Mas eu vou falar de um sentimento que tenho como líder da maior bancada e com que a gente conversa entre os pares. O incômodo hoje é público, com esses exageros de decisões e interferências do STF. Eu acho que ele é explicitado quando você vê uma votação como a de ontem, de 315 outros colegas. Eu vi aqui internamente colegas outros que até gostariam, chegaram até a mim e falaram, Sóstenes, eu queria muito votar, mas eu tenho esse problema, eu tenho essa e essa dificuldade, mas vocês estão de parabéns. É triste ver isso, porque aí eu volto um pouquinho à resposta anterior. Se nós resolvêssemos o problema do foro, a gente teria um pouco mais de autonomia nos mandatos parlamentares, na minha avaliação. Então, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu entendo que o momento, a resposta da Câmara, que não é o melhor instrumento do Congresso Nacional para dar essa resposta. Reitero, quem deveria e pode muito mais do sistema de freios e contrapesos é o Senado Federal, que até agora não deu uma resposta. Espero que dê. Nós ontem começamos. Acho que eu tenho aqui que render minha homenagem ao presidente Hugo Mota, aos 315 outros parlamentares que enfrentamos este assunto, porque não é fácil para nós que aqui estamos, por mais que tenhamos um voto de deputado e constitucionalmente temos as nossas prerrogativas, essas prerrogativas que foram, com o passar do tempo, alijadas, ameaçadas não é, pelo outro poder, se posicionar. Mas ontem a Câmara foi altiva e a gente tem que elogiar quando merece elogio, criticar quando a gente tem que criticar. Eu não tenho nenhum problema com relação aos dois aspectos. Ontem houve altivez do Congresso Nacional, de uma casa menor e que não é o freio contrapeso do Poder Judiciário. Parabéns a esse. Agora, vamos ter resiliência para continuar lutando com isso? Lógico que eu entendo, através dos vossos 515 colegas, que nós vamos lutar sim. Agora, é importante também o Senado vir para essa luta, é importante a gente somar esforços, e eu tenho informações que esses diálogos têm sido feitos entre os dois presidentes para que a gente possa voltar ao Congresso, ter o respeito da população e, em especial, o respeito desse outro poder que decidiu se sobrepor sobre o nosso. O PL sozinho, deputado, não conseguiu esses 315 votos. Teve o União Brasil, que foi, inclusive, o partido do deputado relator na CCJ. Como é que a maior bancada do Senado, que é o PSD, como ela se ouve ontem na votação? Porque essa comunicabilidade entre as duas casas pode acontecer com um tour de force, no sentido de estabelecer um limite para a atuação do STF. Como é que o PSD, partido presidido pelo Gilberto Kassab, que eu chamo aqui de Gilberto Nunca Sabe, como é que se ouve ontem na votação? Eu estou pedindo aqui até assessoria para avaliar a votação do PSD. Eu acho que o PSD ficou
meio a meio. Salvo engano, é uma leve maioria do PSD pró-trancamento da ação penal. Eu tive rapidamente no plenário conversando com o líder Brito e assim, a minha avaliação é que teve uma leve maioria de parlamentares que votaram a favor da ação penal. A questão específica do PSD. O PSD é um partido ainda da base do governo com ministérios. União Brasil veio muito forte conosco, acho que a ampla maioria, quase a totalidade. O Republicanos foi muito firme também. Não é? Até o MDB sabe da dificuldade do MDB, mas também foi muito forte, inclusive orientando favoravelmente. O progressista, muito firme conosco. Então, assim, foi uma soma de esforços de trabalho e de preocupações dos presidentes desse partido, dos líderes partidários na Câmara, a quem rendo minha homenagem, que vieram muito forte com a sua votação. Não é comum a gente ter votações na Câmara de 315 votos, mas em matérias polêmicas. O que eu lamento, aqueles que se dizem defender a democracia, que são os partidos de esquerda, é quererem, neste momento, ao invés de se fazer valer de um princípio constitucional, deixar as questões ideológicas de lado e lutar pela democracia de verdade, porque a votação de ontem ela foi uma luta pela democracia, pela prerrogativa do parlamento. Se fosse para salvar o direito de um parlamentar da esquerda, mesmo que eu não gostasse deste parlamentar, eu votaria a favor, porque eu não sou partidário nessa hora, eu sou constitucional, eu fiz um juramento. E o que eu lamento são meus colegas de esquerda que ontem, ao invés de pensar no juramento que fizeram pela Constituição, preferiram, mais uma vez, fazer politicagem e não defender um dos principais poderes da República, com todo respeito aos demais dois, que é o Congresso Nacional, que expressa na Câmara dos Deputados a vontade popular, seja de direita, de esquerda. Aqui nós temos todos os gostos e todas as representações. Lamentável que eles não entenderam o momento histórico e votaram o contrário. Aqueles que se dizem defender a democracia deveriam estar juntos conosco ontem e parabenizar os partidos de centro que tiveram muito equilíbrio constitucional e firmeza para votar. Para encerrar nossa entrevista, agradecendo ao senhor, queremos o nosso Percival Pugina, pensador, escritor, um dos orgulhos aqui do pensamento conservador no Rio Grande do Sul. Gostaria de fazer a última pergunta, deputado. Deputado, primeiro eu quero cumprimentá-lo. O senhor está se tornando conhecido nacionalmente por sua atuação na liderança do PL, e eu fico realmente feliz por saber que a maior bancada de oposição está sob liderança de uma pessoa com o seu perfil. Então, parabéns ao senhor e parabéns ao comportamento da bancada do Partido Liberal. Os seus colegas do bloco da esquerda são como são, deputado. Eles não estão fazendo nada diferente daquilo que fazem o tempo todo. E a grande preocupação que tenho, sabendo disso, é que do outro lado da praça há um poder simetricamente igual, deputado. Simetricamente igual. Onde a esquerda se torna maioria, faz isso. Deputado, o senador Randolfo Rodrigues era a pessoa que atravessava a praça durante o governo Bolsonaro. Agora é o Lindbergh Faria que atravessa a praça. Mas o lado de lá, quando precisa, atravessa a praça também para fazer pressão aqui, para entrar no gabinete dos deputados e para convencer os senhores deputados de que, olha, se não fizerem aquilo que nós queremos, esse clima é terrível, e é por isso que eu digo, a democracia no Brasil acabou, o poder mudou de lado, e a voz do povo, esta representação, até ontem, estava silenciada. Então, eu fico feliz por todos aqueles que se empenharam para que o dia de ontem apresentasse esse resultado. Torço para que isso prospere, né? E confio em líderes como o senhor e outros, um punhado de bravos que existem dentro das duas casas, para compreenderem o quanto a nação está sofrendo por falta de representação política, pela ruptura da sociedade com a sua representação política.
Mais do que uma Primeiro, pergunta, foi uma manifestação. eu vou só agradecer as palavras elogiosas do querido jornalista. Percival Pugina. Como é que é? Percival Pugina. Percival, desculpa, é que falaram o nome antes e eu não tinha o nome dele aqui anotado, mas comentários como o de Vossa Excelência, no meu caso, só aumenta a minha responsabilidade de trabalhar por todos os compromissos que eu assumi com os meus eleitores. Eu estou aqui cumprindo uma missão e, independente da fé religiosa de quem tiver, eu tenho a minha, eu sou de origem protestante evangélica, e há um princípio na Bíblia que diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu me cobro todos os dias e acho que tudo que faço é minha obrigação de fazer, porque recebo um salário muito bem pago, muito acima da maioria do que os brasileiros recebem, para cumprir este trabalho. Trabalho com muito afinco, com muita responsabilidade, e tenho convicção que isso não é só o caso meu. Os meus colegas ontem do parlamento, que às vezes eu critico, eu me orgulho por eles terem tomado essa posição. E quero servir de fonte de inspiração aos meus colegas, que este seja o espírito da Câmara dos Deputados, de dar o que você acabou de comentar. Quando a gente coloca o nosso nome numa urna para ser candidato, é para representar aqui o sentimento do povo. É triste quando eu vejo pesquisas feitas que o conceito do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados é muito mal avaliado da população. E os únicos responsáveis por essa péssima avaliação somos nós mesmos, os parlamentares, que às vezes não damos o devido exemplo, não damos aqui eco ao que a população quer ouvir, e às vezes, lógico, a gente não dá para agradar 100% em tudo, mas parlamentar eleito com compromisso com a população, no mínimo 90% dos compromissos dele com o povo, ele deveria chegar aqui e cumprir. A gente tem que ter senso crítico, humildade para reconhecer. Mas espero que com essa atitude de ontem, com o reconhecimento da população, como de Vossa Senhoria, venha engrandecer o trabalho da maioria daqueles que querem, de homens e mulheres de bem, da Câmara dos Deputados, para que a gente possa dar orgulho ao brasileiro de falar que tem uma Câmara que realmente representa a necessidade da população, dos que mais precisam. A gente precisa acreditar no futuro no Brasil em que a gente não terá mais noticiários famosos de casos de corrupção como estamos vendo nos fundos de pensão e nos aposentados. A gente ainda terá, e eu sou um cara muito otimista, acredito que nós viveremos tempos em que a gente terá orgulho de ter um Congresso Nacional, seja Senado e Câmara, de homens que estão em sintonia com o sentimento popular. E quero aqui corroborar com o comentário de Vossa Senhoria também com relação a que a esquerda às vezes não aprende. Ontem, novamente, eles não entenderam. E é lamentável, porque eu acho que você pode pensar diferente, eu tenho capacidade de conviver com quem pensa diferente de mim, mas não dá para abrir mão de fundamentos. E democracia, respeito constitucional é fundamento. Não recorrer ao STF deveria ser fundamento de todos nós aqui, porque aí sim nós viveremos uma democracia de verdade. Só para concluir, inclusive, a pergunta anterior, o PSD entregou 28 dos 44 votos que eles têm. Então, o PSD deu maioria da sua bancada também a favor. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Obrigado, deputado Sóstenes Cavalcante. Eu só quero, na minha opinião, eles entenderam muito bem. A esquerda entendeu exatamente. É que eles não conseguem conviver num país democrático. Eles não conseguem conviver com essa ideia de que agora é o momento do outro, agora a alternância de poder. Eles só conseguem entender quando o poder... Só é democracia quando o poder está nas mãos deles. Ô, Marco Antônio, o que tu achaste aí do Sóstenes? O que tu achaste Claro que a gente tem que viver uma batalha de cada dia, né? A gente fica a pensar só em todas as batalhas que virão, a gente desiste, mas como é que tu imagina o The Day After? Concordo plenamente com você, uma batalha de cada dia, mas eu gosto como eu tenho a formação jurídica, né? Parece que o mal que assola o paciente, ele continua sendo subestimado. E não pode ser subestimado. Então, eu estudei Direito Constitucional, né? Então, eu fiz mestrado, doutorado em Direito Constitucional, inclusive o André Ramos Tavares, que está no Tribunal Superior Eleitoral, foi meu orientador do doutorado, e eu posso falar com clareza, ele defende a postura de militância dentro do judiciário, ele defende isso.
O Barroso nem se fala. O Barroso é o pai que pariu essa porcaria desse neoconstitucionalismo, que é relativização, é a escola de Frankfurt 2.0 em pleno século XXI. E qual que é o problema? Eu acho que a gente tem que dar um belo curso para a oposição sobre o que é o controle concentrado e por que ele tem que ser abolido. Da mesma forma que tem que ser abolido o foro por prerrogativa de função, da mesma forma que tem que ser reformada a lei de abuso de autoridade, para não ficar só na mão do Ministério Público, da mesma forma que tem que mudar a lei de crimes de responsabilidade, não esse anteprojeto que tem nas mãos do Senado e que foi também de autoria de professores da USP, que são sabujos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também com o dedo de ministros do STF. A gente tem que olhar para o problema como um todo, saber da dimensão dele. A gente não pode depender de civilidade de psolista, que foi mais ou menos o que o Sóstenes colocou. Eu espero que eles não recorram aos instrumentos de controle concentrado, ADI, ADPF, ADC, ADO. Não, eu não posso dar para eles essa oportunidade, porque eles falam a mesma língua da turma do STF. Então, veja, não é tão difícil, mas a gente precisa entender de uma vez por todas que tem que tirar mecanismos e instrumentos que o Supremo Tribunal Federal usa como subterfúgio para avançar todos os sinais, não só dentro de competência legislativa, mas de competência de executivo municipal nas prefeituras, competência de executivo estadual, os governos de estado, tem que tirar esse negócio deles, e eles estão usando, inclusive, inquérito para avançar em cima de cidadão que não tem nada a ver com o STF. Então, a gente precisa, a minha paz de espírito só virá. E aí agora também, por conta de tudo que já aconteceu, a gente está falando de mais de 6 anos de crimes em série do Supremo Tribunal Federal e de seus ministros, a gente só vai pacificar o país com a prisão dos ministros que cometeram crimes e com a responsabilização civil, administrativa e penal de todos eles. Eu acho que essa é a única forma da gente reconciliar o Brasil, não com a esquerda. Eu não quero conciliar nada com a esquerda. Eu quero conciliar com o que é de fato uma república. A gente precisa se tornar uma república federativa. Hoje não somos nem república, nem federação. É um conjunto de criminosos, mafiosos instalados numa Suprema Corte que fazem parceria com o Globo, com o CNN e com o Executivo Federal. E com os chefes dos poderes. Câmara, né, das mesas da Câmara e do Senado Federal. Por isso que eu falei para o deputado no encerramento que não é que eles não entenderam, a esquerda entende exatamente, mas eles não querem, porque eles não querem. A democracia é essa que daqui a pouco o Marco Antônio quer falar o que quer, que o Pugina quer falar o que ele acha, que o deputado eleito por tal partido se julga no direito de manifestar sua opinião. Que isto? Não. A democracia do pensamento monolítico, único, né? Essa é a democracia. Democracia do dogma. Sim. Dogmática. Opa, tá aí. Em tempo de consórcio, vamos para a dogmática. É o dogma da urna eletrônica, é o dogma da inocência do Lula, é o dogma da vacina. O dogma. Bastou haver uma manifestação de desejo e aquilo se transforma em dogma. Perfeito. E nós estamos, por isso, assistindo os julgamentos de auditório, de show de auditório, sendo promovidos pelo Supremo Tribunal Federal, grotescos, porque é evidente que todos ali já condenaram antes o réu e vão condená-lo na frente, e eles já deixaram isso escancarado. Ou seja, tudo errado. E a nação assiste aquilo passivamente, porque impotente, aliás, não é? Porque vai fazer o quê? Muita gente me diz, não tem que fazer o quê? Um dia me dizia alguém, isso não se resolve sem briga. Eu não quero briga, eu quero resolver, mano. Não me venham com briga, eu sou conservador, eu não acredito nisso. Tem que ter um derramamento de sangue, já ouvi. Mas quanto sangue? De quem, hein? Será o nosso. Tu vai... Geralmente quem fala isso não tem arma também, né? Quem fala isso nem arma tem, quer dizer. Sério. Isso. Vamos falar sério. Olha aqui, o Paulo Moura, o Barroso recebeu no STF oficial de justiça que intimou o Bolsonaro na UTI. Olha a pantomima. Ele e a Carmen Lúcifer. Não é Lúcifer, como é que é mesmo o nome?
É Lúcia. O Antônio me atrapalhou. Não é Lúcifer. E não é Carmen dinoceronte, Lúcia. é Dino. Não é dinoceronte, é Dino. E tu gostaste da minha ideia de que o Dino é o líder do governo no STF? Né? É isso, é exato. Continua. É exatamente isso. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, recebeu na corte Cristiane Oliveira, oficial de justiça que intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro na UTI. Abre aspas, somos solidários e estamos ao lado de vocês para garantir o apoio e o suporte necessários para o cumprimento das funções que são essenciais ao STF. Opa, não é essencial ao país? É essencial ao STF. A ministra Carmen Lúcia participou da reunião e conversou com Cristiane a respeito dos efeitos do machismo na situação. Meu Senhor do céu! O machismo, quando foi do lado de lá, não tinha problema nenhum, Paulo Moura. O Lula comete impropérios todos os dias na imprensa e é acobertado, protegido, né? É lapso, é ato falho, né? O esquerdista nunca é machista. É brincadeira, cara. Então eles se manifestam, os juízes que vão julgar a causa depois, eles já manifestam a seu total desapreço pelo julgado. Eles já manifestam, eles já dizem que o julgado será condenado. E está tudo bem. Não, isso é admitido. O colunista político Caio Junqueira, da CNN, faz umas 2 semanas disso, ele disse claramente, é um julgamento de cartas marcadas. Quer dizer, um jornalista de uma das emissoras de TV que faz parte do consórcio, né? Até eles admitem. É um excelente profissional, eu admito, é um excelente analista político, mas isso é dito com uma naturalidade, né? E não causa nenhum espanto, nenhuma reação. Todo mundo sabe que a nossa justiça é parcial. Isso se manifestou explicitamente na eleição. Foi uma eleição desonesta, se não por outros motivos, certamente por esse. Agora, 2 outras notícias que estão, de alguma forma, correlatas e tem a ver com essa história do comportamento do STF. 2 aqui, Marco Antônio. Lula participa de desfile militar em Moscou ao lado de ditadores. Aí a outra é a seguinte. Lula diz que Trump fala muita bobagem e o associa ao anarquismo. Não, cara. Se tiver lona suficiente, vira um circo. É um circo misturado com manicômio, misturado com um grupo de tarados e comunistas e bandidos, né? Quer dizer, sem esquecer do narcotráfico que está aí misturado no meio. Tudo está no caminho de a gente ver o quão forte é um sistema que se blinda. Qualquer coisa que o Lula fala, você não vê a assessoria de imprensa que ele tem na Globo, né? Longa-manos dos gabinetes ministeriais e do Palácio do Planalto, a Globo virou esse negocinho, né? Emissora de recados. Eles usam a boca da Daniela Lima. A hora que a Daniela Lima abre a boquinha dela ali, ó, bonitinha, ou Andréa Sadi, ou Natuzaneri, ou Otávio Guedes, ou pode citar qualquer um desses malucos aí que estão lá na Globo falando bobagem o dia inteiro. Eliane Cantanhede, que, meu Deus do céu, não sabe bulhufas de nada sobre questões jurídicas, e ela não tem, assim, a audácia desse pessoal, você tem que tirar o chapéu. Eles não sabem porcaria nenhuma de nada que eles falam, mas eles falam com aquele tom de arrogância e de superioridade que acaba, inclusive, carregando algumas pessoas da pouca audiência que tem, mas ainda tem. A Globo ainda chega em milhões de pessoas. E é importante frisar que eu estou trazendo essa questão da Globo porque a disfuncionalidade institucional aqui no Brasil, quer dizer, tudo isso que a gente está vendo, esse desmonte de um presidente que se alia com ditadores, narcotraficantes, que apoia essa situação criminosa, cometimento de crimes em série de um Supremo Tribunal Federal, de um Tribunal Superior Eleitoral, tudo isso daí só funciona porque a gente deixou a área cultural nas mãos desses psicopatas durante 50 anos. Então, infelizmente, a gente tem que agora se pautar numa guerra contra a lavagem cerebral que ainda é feita e a perpetuação desse ódio que é feito aqui dentro. Porque se a gente não conseguir ser exitoso nesse campo cultural e de comportamento do brasileiro,
a gente vai continuar colocando esse lixo no poder por meio do voto, se é que a gente pode falar em alguma confiança ou credibilidade desse sistema eleitoral, que eu tenho tudo para duvidar de todas as etapas de construção desse sistema eleitoral, assim também é a única forma da gente tirar o Supremo do nosso cangote, porque você trouxe a notícia do Barroso, que Suprema Corte fica dando recado e usando de notícia. Que imprensa é essa? Que assessoria de imprensa é essa de uma Suprema Corte no Dia Internacional do Jornalismo? Eles fazem um post. Não, aquilo ali foi tipo. Aquilo ali foi. Aula do Santos. Aquele ali tiraram um sarro da gente, né? Ali eles tiraram um sarro da gente. Constantino, Aula dos Santos, todo mundo. E daí vem aqui falar que presidente recebe oficial de justiça alvo de constrangimento no exercício da função. Sabe, isso daí é coisa de vagabundo. Ele só não colocou o nome do Bolsonaro aqui porque acho que algum estagiário lá dentro falou, não, aí se colocar o nome do Bolsonaro é demais. Acho que foi algum estagiário que, se dependesse do Barroso, teria colocado. Constrangimento por Jair Messias Bolsonaro. Então, eu vou isso julgar. Não pode continuar. Não, Jair Messias Bolsonaro que eu vou julgar. Exato. Mas eu acho as coisas estão chegando num paroxismo do absurdo, o Percival Pugino, que não tem mais para onde ir. Chegamos ao cúmulo do cúmulo, que acho que as coisas têm que se resolver. Acho que, por exemplo, ontem essa votação pode até que, ao fim e ao cabo, não redunde nada, mas 315 deputados se manifestaram. Para aí, precisamos dar um freio. Ontem foi 315, daqui a pouco é 350, daqui a pouco contamina o Senado do ponto de vista do bem, né? Daqui a pouco até os senadores dizem assim, para aí, cara. Não é o Ramagem, não é o Bolsonaro, é eu. O próximo da fila sou eu. É a autonomia e a independência do Congresso Nacional. Então, talvez isso possa... Foi tanto para lá que daqui a pouco tem que vir para cá. E a reação do eleitor, porque o deputado acaba sendo sensível, contanto que o eleitor chegue a ele, o eleitor desgostoso entra em contato com ele. Hoje se estabeleceu um distanciamento, porque o parlamentar, quando vem para as bases, nas bases, ele só, dado o modelo nosso de eleição proporcional, nas bases ele só tem contato com o seu grupo. Ele não anda na rua ouvindo a opinião pública. Por quê? Porque o eleitor que não votou nele não tem por que chegar nele. Vai chegar nele porque ele não votei nele, ele não está me representando, o cara que me representou é o outro lá que se elegeu ou que não se elegeu. Então, eles falam num grupo muito pequeno de comunicação. É preciso que haja uma reclamação geral das pessoas nas ruas, onde os deputados circulam, onde os senadores... A gente tem que mas Pugina, eu acho que tem um aspecto do raciocínio que é o seguinte, esses grupos aos quais o deputado ouve, eles estão em contato com a sociedade, né? Os dirigentes partidários locais, os vereadores, esses são os políticos mais próximos do povo. Nós estamos tendo um semestre de muitos feriadões. E nesses feriadões, os políticos viajam para os seus estados. Então, eu quero crer que, por exemplo, esse afastamento do centrão do governo federal, sintomaticamente aconteceu depois de feriadões, de uma sequência de feriadões como esse, em que os deputados foram para suas bases, né? Talvez não tenha chegado, ou talvez essa votação expresse que tenha chegado nos deputados essa insatisfação da sociedade a que tu te referes. Porque alguma permeabilidade há, e se há um poder permeável à pressão popular, é o legislativo. É o legislativo. Ele é uma esponja. Mas é o poder por excelência, parece que eles não compreendem que eles são o poder. Se não for o povo, são eles. Mas a pressão funciona. Quer ver uma coisa como a pressão funciona? Eu aqui sou um cara que dá um pau danado. Por exemplo, Alceu Moreira, do MDB. Ele votava 82% com o governo. Nós começamos a dar pau aqui nele, até a assessoria dele ameaçou me processar. E aí ele baixou, está com 68%, baixou. Agora ele está votando, tudo que é interesse da direita ele está votando.
O Ronaldo Nogueira, até o Ronaldo Nogueira que votava 80% com a coisa, está começando a diminuir, de vez em quando me manda mensagem se justificando por causa do voto que ele deu. Então a pressão funciona. Outro dia o Sanderson disse aqui, olha, ontem eu estava com um deputado e disse assim, pai, eu recebi 2 e-mails de eleitores, pai, eu vou ter que votar nesse negócio. Funciona. Quando o Marco Antônio dá o nome nós temos que dar o nome aos bois ao Marco Antônio. Quando tem que dar nome aos bois. E tem que repetir, tá? Porque para tirar a galera do marasmo, tem que repetir nome. E não é obsessão minha. Não é que eu durmo sonhando com Alexandre de Moraes e gosto. Eu tenho pesadelos noturnos com esse cara. Calafrio. O arrepio da Constituição não é nem uma coisa que a gente pode deixar de pautar todos os dias. E mais. A gente estava falando dessa matéria do STF, puta, assim, perdão para a audiência da Rádio Mais Brasil, mas puta que eu pariu. Se teve alguém que foi constrangido numa UTI, foi o Bolsonaro, meu Deus do céu. Os caras invertem as coisas. A esquerda funciona assim, eles invertem tudo. George Orwell é 1984, um negócio total. Tudo é ao contrário. Tudo que vem deles é ao contrário. E o que eu acho mais bizarro de tudo isso hoje já tem uma proliferação de matérias falando pela Globo News aqui, pelo G1, que os ministros, eles não se identificam, ou seja, ministros entraram em contato com os jornalistas da Globo, que eles têm um WhatsApp direto deles, a gente vê a Daniela Lima o tempo todo, falando que não vão, isso daí, eles vão passar o trator em cima da aprovação que teve na Câmara pela suspensão do processo do Ramagem, e claro que envolve todo mundo que está nesse circo que eles criaram. Então, eles já falaram o subterfúgio que eles vão usar. Tanto faz, qualquer um. Eles não são os últimos intérpretes. Então, enquanto a gente não bater firme no impeachment desses caras e aproveitar todas as janelas de oportunidade que se abrem junto à opinião pública, e também boa parte dos 315 pode ser, em algum momento, pressão. Mas nesse caso, na minha visão, foi muito mais articulação. Uma articulação não tão difícil. É simplesmente chegar para o lado do cara que está achando que ele está num Brasil que ainda tem alguma coisa de institucionalidade, apesar dos interesses dele não serem voltar para a base e fazer uma defesa de valores e princípios, porque tem muito nego do Centrão lá que só quer meter a mão e ficar bilionário, é chegar para ele e falar, irmão, amanhã é você. Porque o Ramagem também tem esse negócio. O cara é um lorde. Tem cara da esquerda que gosta do Ramagem. Tem cara da esquerda que votou. E o cara pode até falar que foi por princípio, para ficar bonito na fotografia. Mas não. Ele vota junto porque ele gosta do Ramagem e ele acha um absurdo o deputado federal ser colocado nessa situação patética que todos estão sendo colocados. Então tem um quê de espírito de corporativismo. Agora o negócio a gente vai aproveitar essa janela ou a CPI vai ficar ainda enfiado debaixo ali da bunda do Hugo Mota? Ele vai esquecer que tem uma CPI de abuso de autoridade que tem precedência para tramitar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Obrigado, Marco Antônio Costa. Obrigado, Percival Pugina. Obrigado, Paulo Moura. Chegamos ao final. Amanhã, a partir das 19 horas, vamos reunir a confraria do Tio Júlio, ali no Beer Market, e nosso convidado especial dessa vez é o professor Eduardo Vieira, que está aqui, uma semana de espetáculos, a Jornada do Homem. Coloca aí eu tinha te mandado, né? A Jornada do Homem, lá no sábado ele encerra a temporada lá no auditório, no Teatro da Unicinos, o Anfiteatro da Unicinos. E ele está durante toda a semana nas escolas de São Leopoldo apresentando a grande jornada do homem. E amanhã vamos comemorar a vida. Vamos lá, confraria do Tio Júlio, amanhã às 19 horas. Nossos ouvintes que quiserem, manda aí um WhatsApp pro Tio Júlio, eu já boto na lista, tá? Amanhã, quem quiser conhecer o Eduardo Vieira, carioca, sangue bom, também pode participar. Obrigado, Percival Pugina. 30 segundos para as suas despedidas. Bom, apenas para dizer que fiquei encantado com o programa e lembrar que o governador da Bahia fez aquela frase absurda, né? Da vala. Tinha que jogar o Bolsonaro e os seus eleitores na vala. Ele está mal informado. O Supremo Tribunal Federal já fez isso por ele. Ah, é verdade. Aliás, é que não tá... o Lula não tinha dito que tinha que se exterminar? Tu não está na vala, Marco Antônio?
Tá todo mundo que tem medo já morreu por dentro. Medo a ponto de frear e engessar o que tem que ser feito pelo Brasil. Então a gente não pode ficar nessa maldita vala que virou, esse pântano desastroso que virou o Brasil. Nós não temos medo. Eu tenho dito aqui, ó, nós não temos medo. Paulo Moura, obrigado. É isso, Júlio. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade de estar no programa. Foi um programa excelente. Pô, na hora em que foi escolhido o Papa, nós estávamos no ar aqui, né? Uma coincidência interessante e sempre um prazer estar presente aqui, ainda mais na companhia de uma mesa tão qualificada, com os ouvintes tão qualificados da Rádio Mais Brasil. Amanhã vamos ter a repercussão do Papa. O Percival disse que se ele for tão bom quanto o Leão XIII, que é um dos melhores papas, que, segundo o Percival, que já tivemos, que a Igreja Católica já teve. 2 séculos. De 1900, um século atrás, né? É de fins do século XIX. Marco Antônio, assina aí para nós. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer estar na companhia de gente tão qualificada que eu admiro demais. E, Júlio, estou sempre à disposição, cara. Um beijo no seu coração, de todos vocês da bancada e dessa audiência maravilhosa que te acompanha aqui também.